Hello guys! Teacher G em mais uma aula passando aqui para você, lembrando que toda terça, toda quinta e todo sábado tem aula completa no YouTube, no Instagram, no Facebook. O que é aula completa? São aulas mais aprofundadas, onde eu pego um conteúdo e a gente traz vários exemplos, tira dúvida, tá? Se você tem qualquer dúvida, tanto da aula que eu estou ministrando, vou ministrar agora, sobre o conteúdo que nós vamos ver agora nessa aula, você pode deixar aí nos comentários ou qualquer outra dúvida, porque a sua dúvida pode surgir da sua dúvida uma aula. A próxima aula pode ser exatamente a sua dúvida. Então coloque nos comentários se você tem dúvidas em relação ao conteúdo desta aula que a gente vai começar agora, ou qualquer outra dúvida você comenta também nos comentários. Se você está no YouTube, se inscreve no canal, deixa o sininho lá ativado, assim sempre quando tiver aula nova você vai ser avisado, é toda terça, toda quinta e todo sábado, além de vários outros conteúdos circulando aí nas redes sociais, no Face, no Instagram, enfim. Então tem muita coisa bacana para você, chega de desculpas e foco para poder ir rumo à fluência aí, tá bom? Então para a gente começar na nossa aula de hoje, eu separei aqui algo bem bacana, que se a gente não ficar atento, pode nos confundir bastante, que são palavras que possuem a mesma tradução. Se você procurar no dicionário, você vai encontrar a mesma tradução para essas palavras, só que elas têm um sentido diferente. Então, é uma palavra que tem a mesma tradução, só que tem sentido diferente. Eu sempre costumo fazer a seguinte pergunta, as pessoas me falam assim, por exemplo: Teacher, como é que eu falo? Vou até abrir aqui o conteúdo que eu separei para vocês hoje. Como é que eu falo entre em inglês? Entre uma coisa e outra, entre, esse sentido, não de entrar, tá? Entre aqui, não. Esse entre. Eu sempre pergunto logo em seguida, quando a pessoa me pergunta algo do tipo, mas entre o quê? O que você quer dizer? Né? Porque sempre vai ter, às vezes, uma situação que tem a mesma tradução, mas para o sentido não é esse vocabulário, não é essa palavra, eu vou usar uma outra. E é isso que a gente vai ver hoje. Eu separei um top 3, né, de palavras e vocabulários que têm a mesma tradução, mas sentidos diferentes. Então, se você procurar no dicionário essas duas palavrinhas, among e between, você vai encontrar como tradução entre. Não é esse sentido de entrar, entra aqui o verbo, mas esse entre quando eu falo o que está acontecendo entre você e eu, sabe esse tipo de situação? Então, são palavras com a mesma tradução, mas sentido diferente. Vamos começar conhecendo, então, qual é esse sentido diferente, já que a gente viu que ambas têm a mesma tradução, entre. Among e between, bastante usados. Eu vou começar aqui falando do among, que é o entre, que a gente já viu, né? Tem a mesma tradução. Ele tem a ideia de entre no sentido de no meio de, ou seja, entre vários, tá? Então, entre no sentido de no meio de, entre vários, várias coisas, várias pessoas. Por exemplo, ó, ele é famoso entre seus fãs. Entre quem? Seus fãs, no meio dos seus fãs, né? Entre vários fãs que ele tem, ele é famoso. Eu não estou especificando aqui qual fã é, né? E somente dizendo que entre os fãs, entre vários os fãs, no meio dos fãs, ele é famoso. Então, esse entre é nesse sentido. Vários, tudo bem? Olha ali no inglês. He's famous among his fans. Ele é famoso entre os fãs. São vários, né? Não estou especificando agora. Olha outro exemplo. O segredo foi mantido entre nós. Entre nós quem? São vários, entre vários, no meio de nós. Né? Mesma coisa ali, ó. The secret was kept among us. Então, o among é sempre o entre no sentido de no meio de vários. Enquanto que o between, que também é entre, eu vou falar no sentido mais específico, pontos específicos. Eu vou especificar entre o que, entre quem. Por exemplo, olha ali. Vamos manter esse segredo entre você e eu. Lembra lá que era entre nós? Among us. Aqui não, aqui mudou. Vamos manter esse segredo entre você e eu. Let's keep the secret between you and me. Agora mudou, agora ficou diferente, né? Então, eu estou especificando. Essa é a diferença entre among e between. Olha o próximo exemplo.
Minha casa está entre a casa azul e a amarela. Eu estou especificando de novo os pontos de referência para você, né? Não mais minha casa está entre várias casas. Aí seria among, né? Especificando não, né? My house is between the blue and the yellow one. Tudo bem? Então agora eu especifiquei de novo, ó. Minha casa está entre a casa azul e a casa amarela. Então a diferença entre among e between é exatamente essa. Among, eu vou usar para falar entre no sentido de entre vários, no meio de. Between é o entre quando eu estou especificando. Tudo bem? Nesse top 3, né, que eu te falei de palavras que confundem, porque tem a mesma tradução, sentido diferente, não poderia ficar de fora de e make, né? Esse é o recordista, teacher. Quando eu uso de, quando eu uso make, e na hora da fala eu ouço, vejo as pessoas trocando, porque confunde mesmo, né? Guys, a tradução de ambas as palavras, né, dos dois vocabulários, fazer, a gente vai partir desse princípio, tá? Claro que o make, assim como o do, podem receber outras traduções, dependendo do que vem depois, tá? Mas a gente vai partir do princípio de conhecê-los nesse aspecto do fazer. Bom, se ambos têm a mesma tradução, quando que eu vou usar um, quando eu vou usar outro? Então vamos entender um pouquinho do do e depois do make. O que é importante a gente entender aqui, ó? O do, ele está sempre muito atrelado a esse fazer, no sentido de deveres, fazer um dever, fazer uma tarefa, fazer uma atividade, tá? Então ele está sempre muito conectado com essa ideia de fazer. É um dever, é uma tarefa, uma atividade. É lógico que na fala é tudo muito rápido, não dá para você ficar pensando, é um dever, é uma tarefa, é uma atividade, é agora, né? É claro que o que vai te ajudar muito vai ser a prática, estar em contato, né? Estar conhecendo vários vocabulários junto com o do, mas para a gente começar entendendo, né? Basicamente ele vai estar conectado com essas atividades, deveres, atividades, tarefas, tá? Bom, falando isso, né? Dito isso, por exemplo, se eu tenho algo do tipo, eu tenho que fazer minha tarefa de casa, né? O fazer a tarefa de casa vem junto com o do, esse verbo, né? I have to do my homework, tá? Então, to do, porque aqui eu estou me referindo à tarefa, né? Ou dever também. Um outro exemplo, faça alguma coisa agora. Olha uma atividade aí, né? Faça alguma coisa agora. Do something right now. Como eu falei no começo, né, dizendo sobre o do e o make, você não vai ficar pensando, é atividade, é isso, que não dá tempo na fala, é muito rápido. Então é importante que você tenha contato, que você vá conhecendo os vocabulários, as diferenças para você ir entendendo no contexto. O que eu dou de dica entre do e make é que você vai perceber que a maioria das vezes que você fala o make é o do. Eu percebo isso com os alunos, com os falantes. A maioria das vezes esses fazer que a gente fala, que é do dia a dia, sabe? É sempre do. Raramente vai ser o make. E eu percebo que as pessoas gostam mais de usar o make. Então, assim, ó, na dúvida, a maioria dos fazer que você tem falado, coloca o do, que a chance de você estar falando de forma adequada é bem maior. Porque normalmente a gente está se referindo ao fazer de atividade, coisas do dia a dia, deveres, uma tarefa. Então, normalmente vai ser o do. E a gente vai ver a diferença do make, aí você vai perceber que é verdade, esses fazer que eu costumo dizer do dia a dia, é o do que vai entrar aí, né? Então, faça alguma coisa agora, uma atividade, do something right now, tá? Enquanto que o make também é fazer, só que o make, ele vai dar aquela ideia de fazer relacionado a planos, intenções, ações que vai gerar uma reação, por exemplo, comida, bebida também. Eu estou te mostrando tudo isso para você entender o contexto do make, tá? Não fica preocupado em ficar decorando isso ou ficar tentando, né? Agora é um plano, é uma ação, é não sei o quê, porque não vai rolar, a fala é muito rápido. Mas para você já ir começando a ter esse conceito do make, ok, então por isso que ele é diferente aqui do do, e aí você começar a identificar essas diferenças, né? Por exemplo, ó, falando ali de planos e intenções, né? Se eu quisesse dizer em inglês, nós deveríamos fazer um plano, tá? Ó, ficou fácil essa daqui para a gente identificar que seria o make, sabendo que ele está conectado a planos, intenções, né? We should make a plan. We should make a plan, tá? Nós deveríamos fazer um plano. We should make a plan. Tudo bem?
Então, make a plan, fazer um plano. Eu posso traduzir também como elaborar um plano. O make, ele frequentemente recebe outras traduções além do fazer. Se eu traduzisse, nós deveríamos elaborar um plano, we should make a plan, estaria corretinha a nossa tradução, tá? Então, make, ele acaba aceitando várias outras traduções também, além de fazer, tá? Por exemplo, que eu falei lá de ação que gera uma reação. Sabe aquela coisa assim, eu vou fazer ele ficar bravo, né? Eu vou deixar ele bravo, vou fazer você feliz. Eu uso make aí também. Eu te faço feliz. I make you happy. I make you happy. Então, essa ideia de ação que gera uma reação, né? Então, sempre quando está envolvendo essa questão de sentimento, né? Vou fazer você ficar muito bravo agora. É um make que eu vou usar também, tudo bem? Então, pra gente começar entendendo e conhecendo um pouquinho do make. E eu falei ali também relacionado à comida, bebida, né? Eu adoro fazer bolos. I love to make cakes, tá? Então, comida, bebida, fazer um café, fazer um almoço, tá? Você pode usar o make também. Falando do do e do make, eu separei aqui, além do fazer, algumas outras situações que eles aparecem, né? Por exemplo, olha ali na coluna do do, né? Aqui, deixa eu só abrir o meu apontador aqui, né? Aqui, aí ficou melhor. O do, por exemplo, né? Faça seu melhor, do your best, tá? Aí eu vou fazer o meu melhor, I'm gonna do my best, né? Fazer o melhor, do best, né? Do your best, no caso aqui. Negociar, por exemplo, de business, negociar, que seria ao pé da letra pra gente fazer negócios, né? Não fica errado se eu traduzir assim, né? Vamos fazer negócio? Vamos negociar, de business, tudo bem? Olha o próximo, fazer o bem, do good, tá? Olha o make, quantas outras traduções que ele pode aceitar aí também, ó. Tomar uma decisão, make a decision. Muitas pessoas usam take a decision. Eu já vi muitas pessoas dizerem take a decision, porque o take é tomar. Mas nesse caso aqui, ó, tomar uma decisão, eu vou usar o make a decision, tá? Olha ali outro que também eu vou traduzir o make, não como fazer aqui de novo, né? Cometer um erro, make a mistake. Teacher, mas se eu traduzir como fazer um erro, fica errado? A gente não fala muito assim, né? Eu vou fazer um erro agora, eu vou cometer um erro, né? Make a mistake. Olha o próximo ali, ó. Fazer amigos. Eu adoro fazer amigos. I love to make friends. Então, make friends, fazer amigos. Então, só para você ir conhecendo. Então, você vai perceber que vai ter algumas situações, algumas expressõezinhas, né? Onde vem o do ou make, e que às vezes não vai ser a tradução de fazer, nem para do e nem para o make. E aí a gente vai tendo que ir conhecendo, vendo o contexto, para poder contextualizar e entender qual é a tradução mais adequada naquele momento. Mas como ponto de partida para a gente, né, começar a entender todo esse contexto, é entender que o do eu vou usar para questões mais relacionadas a atividades, tarefas, né? Deveres, enquanto que o make eu vou usar mais para planos, intenções, reações, tá? Nessas situações que a gente vai usar mais o make. Mas os dois têm a tradução, na maioria das vezes, né, de fazer. Tudo bem? Bom, não poderia faltar o top 3, to e for. Óbvio, né? É uma das perguntas que eu acho que eu mais ouço. Teacher, quando eu uso to e quando eu uso for? Os dois têm a mesma tradução para, a princípio. Claro que o to tem momentos que ele pode ser traduzido como com, por exemplo, talk to, conversar com, mas aqui a gente vai focar na tradução de para os dois aqui, tanto para o to quanto para o for, tudo bem? Eles podem receber outras traduções, mas aqui a gente vai focar na tradução do para, que é aqui que confunde, tá, gente? Quando a gente usa esse para, é to ou for. Eu sempre costumo dizer o seguinte para o aluno, depende, o que você quer falar, né? Dependendo da situação, eu posso usar as duas. Eu posso tanto usar o to ou for, vai depender do que você quer dizer, porque vai mudar só o sentido. Então, vamos ver como é que fica to e for. Sabendo que to é para, o to vai estar sempre relacionado com a ideia de direção, com a ideia de destino, tá? Para ficar mais fácil para você entender um pouquinho do to. Por exemplo, eu vou para a escola, né?
no sentido de direção. Eu vou para a escola, né? I go to school. Sempre quando você está dizendo que vai para um lugar, para uma cidade, para um país, você vai usar o to. Eu vou para algum lugar. I go to. I go to school. Tudo bem? Olha uma outra ideia aqui no sentido de destino, usando to agora. Eu enviarei este e-mail para você. Aqui, ó, nessa frase, nessa sentença, você é o meu destinatário, tá? Eu tenho que te enviar um e-mail e eu vou entrar lá na minha caixa na minha caixa de e-mails, vou digitar o seu e-mail, vou escrever e vou clicar no enviar e você vai receber o meu e-mail, vai abrir e vai me responder. Então, você é o meu destinatário agora, tá? Eu enviarei este e-mail para você. Por que eu estou frisando que você é meu destinatário? Porque a gente vai ver essa mesma sentença mudando para for depois e vamos entender o que mudou, tá? Então, ó, eu enviarei este e-mail para você. I'll send the email to you. To you. Você é o meu destino. Usei o to. Lembra que eu falei que o to vai estar conectado com a ideia de direção e destino? Enquanto que o for, também aqui traduzindo como para, ele traz uma ideia de benefício, de favor, de função, tá? E o for eu não posso traduzir como por também? Pode, por você, tá? Também ele tem essa tradução, mas partindo do princípio do para, vamos entender qual que é essa diferença. Então, o for, ele dá a ideia de benefício, favor, função. Por exemplo, esta colher é para cozinhar. Olha a função aí, né? Eu vou usar o for. This spoon is for cooking. Estou usando for porque eu estou dizendo que é a função da colher. Essa colher é para cozinhar, não é para outra coisa. It's for cooking, tá? Então, essa ideia de função, o for vai ser o adequado aí para usar nesse sentido de para. Outro exemplo, ó, a mesma frase que eu usei com o to, guys. Eu enviarei o e-mail para você. Essa sentença eu posso tanto fazer com o to, como nós vimos anteriormente, ou com for. O que muda, guys? Dá uma olhadinha. Além de mudar o to por for, lógico, I'll send the email for you. Vai mudar o sentido. Vocês viram que a tradução é a mesma. O que mudou aqui? Se eu estou dizendo I'll send the email for you, eu estou dizendo o seguinte. Você está impossibilitado de digitar o e-mail agora, você precisa enviar o e-mail para uma pessoa, tá? E você não pode fazer isso agora, né? Você está ocupado fazendo uma outra coisa, atendendo um cliente, por exemplo, e aí eu falo para você, ó, pode deixar que eu envie o e-mail para você. Mas não quer dizer que eu vou te enviar um e-mail que você vai abrir na sua caixa de entrada, você é o meu destinatário. Não, eu vou fazer isso no seu lugar, entendeu? Você está ocupado e eu vou lá, eu envio para você, pode deixar. Para quem que eu vou enviar mesmo? O que você quer que eu escreva? Terminei, pronto, tá feito, obrigado, valeu. É isso. Então, I'll send the email for you, quer dizer que eu vou enviar no seu lugar. Você não pode enviar agora, você está ocupado, mas precisa enviar logo e eu vou te ajudar. Esse é o for you. Se eu falar I'll send the email to you, você é o meu destinatário, tá bom? Abre lá a sua caixa de entrada que tem um e-mail da Teacher G lá com dicas, tal. Aí é to you. Perceberam a diferença? Então, você vai perceber que vai ter momentos, sentenças, que você vai poder empregar os dois. Ela serve tanto com to you ou for you. Vai depender do que você quer dizer. Então, não tem muito certo e errado quando eu uso to e for. As pessoas, tá certo ou tá errado? Às vezes as pessoas vêm com a frase pronta e me perguntam, teacher, tá certo aqui essa frase? Né? I'll send the email for you. Aí eu pergunto logo em seguida, tá, o que você quis dizer? Você está enviando e-mail ao seu destinatário, ele precisa abrir lá na caixa de entrada o seu e-mail, ou você está fazendo um favor para ele porque ele não pode? Não, eu tô fazendo um favor. Ok, for you. Não, ele é o meu destinatário, eu preciso enviar um e-mail para ele, eu preciso avisá-lo, tá? Opa, então é to you. Então essa é a diferença. Então em muitos momentos você pode usar tanto to quanto for, vai depender do que você quer dizer. Por isso que são palavras com a mesma tradução e sentido diferente, né? Então muitas vezes não tem certo e errado, mas muda o sentido, principalmente com to e for. Vai ter várias situações que aceitam tanto um quanto o outro. Vai depender do que você está querendo dizer, né? Se é para no sentido de destino,
se é for no sentido de favor, benefício, você está fazendo por aquela pessoa, tá? Então, não tem muito certo e errado aqui com to e for, não. Vai depender do que você está querendo dizer, tá? Então, vamos dar uma recapitulada? O to é o para, no sentido de direção, destino, tá? Lembrando que em vários momentos o to assume outras traduções também, mas o nosso foco aqui é a tradução igual que o to e o for. É a tradução igual que o to e o for tem, tudo bem? A Letícia vai tirar essa parte depois, né? Porque eu já tossi errado, né? Mas depois da aula eu já vou aqui lavar minhas mãos, tá bom? Tá tudo bem. For. Relembrando então, quem é o for? É o para, né? Também, nesse sentido aqui, a gente está trabalhando com essa tradução, porque o for também pode ser, eu trabalho aqui há 10 anos, mas aqui o nosso foco é o para. Ele dá a ideia de benefício, favor e função, tá? Então, se eu tivesse que falar qual que é a diferença entre to e for, relembrando lá então, to, para, direção, destino, eu vou para a escola, I go to school. For, no sentido de para aqui também, benefício, favor, função, tá? Esta colher é para cozinhar, né? This spoon is for cooking. Essa é a diferença básica, principal de to e for. Se você já começar entendendo e visualizando essa diferença, você vai perceber as situações que vão soar melhor com o to e que vão soar melhor com o for. Tudo bem? Então, várias situações que a gente tem no inglês, assim como no português, que tem a mesma tradução, porém tem sentido diferente. Se você ficou com alguma dúvida em relação ou among e between, que foi o que a gente viu hoje, né? Voltando lá só para a gente relembrar aqui, né? Tudo que a gente viu na aula hoje. Among e between. Fiquei com dúvida, teacher, entre among e between. Ok, deixa aí nos comentários qual é a sua dúvida e a gente dá uma checada. Eu respondo para você. De repente, vem conteúdo para uma próxima aula. Among e between. Os dois têm a mesma tradução. Entre. Among, entre vários, no meio de vários. Between, entre, quando eu vou especificar algo, tudo bem? Resumão agora, tá, gente? Só pra gente recapitular tudo que a gente viu. Aí a gente viu do e make, meu Deus. Toda hora tem alguém perguntando do e make. Os dois têm a mesma tradução para fazer. Lembrando que o do é o sentido de deveres, tarefas, atividades. Tudo que você fala de fazer no dia a dia é do, tá? Enquanto que o make também é fazer, só que ele está mais relacionado a planos, intenções, ações, fazer uma comida, uma bebida, tá? E aí, por último, a gente viu, não podia faltar, to e for, os dois têm a mesma tradução para to, para no sentido de direção, destino, enquanto que o for no sentido de benefício, favor, função, tudo bem? Muita coisa, teacher. Você pode assistir essa aula várias vezes para você ir consolidando esse conteúdo. Inclusive, se sabe de alguém, um amigo que está aprendendo inglês, que está correndo atrás aí para ter um resultado bacana, aproveita agora que está todo mundo meio de home office, né? Aproveita para focar nos seus estudos, tira um tempo aí para você aproveitar, otimizar esse tempo. É uma situação que a gente não gostaria, claro, né? Mas de repente dá pra gente tirar alguma coisa dessa situação, né? Alguma coisa de vantajoso nessa situação, né? Por mais desafiadora que pareça, de tirar um tempinho e pensar em você no sentido de evoluir, né? Aprender coisas novas. Então, tira um tempinho, aproveita que de repente você está com um pouquinho de tempo mais livre, aproveita para rever conteúdo, enfim, praticar bastante. Guys, te vejo então nas próximas aulas. Lembrando, toda terça, quinta e sábado, aula completa nas plataformas Teacher G. Guys, thank you so much. Bye bye.